pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez o episódio 12 da quarta temporada, Wolves and a Door, Lobos e uma Porta. Então vambora, né? O episódio se inicia com um Loth gato subindo lá no Lobo Loth branco, né? E eles estão lá observando os Spectres na caverna. E aí, né? A Sabine diz, beleza, Ezra, você tem nossa atenção, agora explique o que tá acontecendo. E ele mostra a pedra, né, que ele recebeu dos lobos, e diz que essa pedra veio do Templo Jedi aqui em Lothal. A Hera diz que, o templo fica muito ao norte, como é que chegou ali? E aí o Ezra explica, né, foram os lobos que me deram. Eles acham que o Império fez algo terrível por lá. O Zeb pergunta, né, se os lobos falaram com Ezra ali, só um. E a Sabine diz, eu queria que E a Sabine fala, queria que eles dissessem o que esses símbolos significam. Talvez faça sentido se eu ver o templo de perto. O Ezra concorda e diz que eles têm que ir, pois ele não quer o Império tomando posse, né, do templo. E a Hera diz, vamos detê-los pelo Kanan. E eles dizem que tem um problema, né, como a Sabine falou, como a Hera falou, o templo é bem longe e eles não têm uma nave. Mas o Ezra diz que pode levá-los, né. Eles vão até um campo lá, o Ezra usa a força e chama os lobos Loth. E aí ele chega perto do lobo Loth branco e diz que eles estão prontos. Pergunta se podem levar, né? E eles começam a montar os lobos. O Zeb questiona se são mais rápidos que Speeders e a Sabine. Bom, eles nos trouxeram aqui, acho que eles podem nos levar até o templo também. E ele diz que fica mais confortável com Speeders, né? Mas todos vão do lado do Speeder, nos lobos, né? O Ezra diz, prontos, lá vamos nós. E aí um outro lobo pega o Chopper pela boca e eles começam a correr. Eles correm por um tempo, o Zeb pergunta se falta muito. A Sabine diz que ele não vai querer saber a resposta. E o Ezra manda eles segurarem firme, né? E aí os lobos meio que afundam na grama e eles entram no hiperespaço, algo assim. Enquanto estão no hiperespaço, os Spectres têm algumas lembranças, né? Do Kanan, da Ahsoka, etc. Da própria Hera. E aí eles acordam, né? Já tá de manhã, eles saíram no pôr do sol. O Zeb tá lá com a Sabine, né? Ela pergunta se ele ouviu vozes. Ele diz que não faz ideia do que rolou. E eles se aproximam do Ezra e da Hera, né? O Ezra fala que os lobos disseram que o templo não fica longe. Só um pouco mais para noroeste, mas eles vão ter que ir andando dali. A Hera pergunta como eles fazem isso e o Ezra diz, olha, eu não sei, mas o Kanan disse que eles estão profundamente ligados à força. O Zeb diz que fica feliz que estão do lado dele, né? Mas o Ezra corrige ele dizendo que estão do lado de Lothal. A Sabine pergunta se tem diferença, ele, esperemos que não, vamos indo. E aí eles começam a caminhar, né? Eles chegam mais ou menos lá na área do templo de noite já. Só que eles se deparam com um campo de escavação. Eles se perguntam, né, o que é que... A Sabine pergunta o que é que eles estão procurando, o Ezra pede pra ver, né? E ele nota que as portas do templo se foram, parece que uma delas foi cortada bem na superfície. A Sabine diz, peraí, o templo fica ali? Parece apenas rochas sólidas. Estamos no lugar certo. O templo deve ter se selado. Eles perguntam se o Ezra tem alguma ideia do que o Império quer, ele diz que não. E a Sabine diz que descobriram bem mais que obras de arte. Talvez ela possa descobrir se ela olhar mais de perto, né? A Hera concorda, diz que a Sabine e o Ezra vão dar uma olhada enquanto ela e o Zeb ficam de vigia. Mas o Zeb comenta que eles vão precisar de disfarce. E aí eles encontram dois Scout Troopers que estão de patrulha, né? O Chopper distrai eles com um holograma do Tron. E o Zeb nocauteia os dois, né? E aí, beleza. Chegando lá no campo de escavação, o Ezra e a Sabine, eles veem algumas coisas e ela diz, com certeza estão tramando algo. Há uma linguagem aqui. Não muito em palavras, mas em figuras. E ela tá apontando para uma pedra, né? O Ezra comenta que viu pinturas assim dentro do templo. Só que aí eles são repreendidos por esse cara aqui, dizendo para não tocarem nos artefatos, né? E ele é o ministro Varys Hayden. E ele fala, né, que a menor mancha pode apagar evidências e que isso seria crítico para entenderem as passagens, né? O Ezra diz sim, senhor. E um Death Trooper aparece dizendo o que você está contratando o ministro, né? Ele diz, essa conduta não lhe cai bem, comandante.
E aí o Death Trooper vai, né, pedir os números e códigos do Ezra e da Sabine, mas o Ezra usa a força para convencê-lo a não fazer isso e esquecer. A Hera e o Zeb estão observando, dizem que foi por pouco, se questionam quem é o velho, mas a Hera diz que não sabe, ela nunca viu um Imperial como ele, né? E aí a Sabine pede pro Chopper desviar as transmissões imperiais. E eles escutam, né, essa transmissão do ministro Raiden com o Imperador Palpatine, que diz, né, que eles têm que descobrir os segredos do templo, pois agora os inimigos deles estão agindo contra eles, né? O Raiden fala que chegaram às raízes e acharam trabalhos fascinantes. Os símbolos da iconografia são parte do relatório que ele descobriu nos arquivos Jedi. E ele mostra, né, um holograma de um mural com os deuses de mortes, né? O pai, a filha e o filho. E o Raiden fala, né, que eles são a chave para abrir o templo. Ele tem certeza disso. O Palpatine responde que houve um grande distúrbio da força, né? Pois a morte de Kanan Jarrus alterou o destino de Lothal, mas de que forma ele não sabe dizer. O Raiden diz que talvez o acesso ao templo explique a eles, né? E o Palpatine responde que devem tomar o poder que há no templo. Uma ligação entre os vivos e os mortos. E pede para ele prosseguir, né? A Sabine e o Ezra pedem orientação para Hera, né? Ela diz que não gostou, pois com o Imperador envolvido é muito perigoso, eles devem recuar. O Ezra diz que não, por causa do Imperador que eles têm que se envolver mesmo, eles não podem deixá-los entrar no templo. E a Sabine comenta, né, que vão decifrar que o Império vai decifrar o código, é só uma questão de tempo. E o Zeb lembra a Hera, né? Ele diz, Hera, lembre-se por que nós viemos. Ela põe a mão no ombro, né, e sente a presença do Kanan ali, né? Só que ninguém mais vê o Kanan. Ninguém sabe que ele tá ali, né? A Hera sente a presença, mas ninguém tá vendo ele. E aí ela diz, tá, vão, nós vamos ficar de vigia, mas eu quero que ambos fora daí se eu der a ordem, tá bom? O Zeb diz que eles vão ficar bem e a Hera responde que ela costumava sempre acreditar nisso, né? Então, um alerta é emitido dizendo que a zona de risco para segurança é a 25 metros do templo e as equipes especiais estão isentas. Pedem para ter cuidado com as cargas estáticas, né? O ministro Raiden fala que eles estão perto do objetivo deles e pedem para mover a broca para a posição inicial, dobrar os turnos durante a noite e se concentrar nas atribuições prioritárias, né? E, claro, ficar nas áreas designadas de cada um. Ele pede também para ligarem as luzes e é revelado o mural lá, né, dos deuses de mortes. A Sabine pergunta se o Ezra já viu algo assim antes. Ele diz que não, mas esse lugar é sempre cheio de surpresas, né? E o ministro Raiden é informado que descobriram mais símbolos. Enquanto isso, o Ezra levanta o visor, pergunta para Sabine se ela consegue deduzir algo. Ela diz que acha que sim, que é muito antigo e muito complexo. Ela pergunta se tem algum significado para o Ezra. E aí ele nota lá no ombro da filha, né? Ele nota que tem um convor, né? Um pássaro, que é como se fosse uma coruja. E ele já viu esse pássaro antes. Toda vez que a Ahsoka os visitava em Atolon, o pássaro sempre estava por perto. E aí eles notam, né? Lobos Loth também no mural, né? E a Sabine puxa, né, um holograma da pedra que eles pegaram dos lobos. E ela acha que significa algo, né? E aí ela mostra que as mãos na pedra são as mesmas mãos das figuras no mural. E aí o Ezra, isso significa... Ela, é arte, Ezra. Tudo tem um significado. Eu acho que é isso. A pintura é como um mapa estelar, porém não é familiar para mim. Essas linhas são como caminhos e esses anéis são como planetas ou portais. Ele, tá, mas qual deles leva ao templo? E ela diz, vamos descobrir. O Ezra pergunta como eles vão abrir o portal, né? E ela, olha, veja aqui. Essas mãos representam diferentes configurações. Parece que a pintura está alinhada com a imagem central. Ela puxa o holograma de novo da pedra e diz, acho que queremos esse aqui, onde as linhas se cruzam. O Ezra diz, tá, mas o que vai acontecer? Ela, eu não sei, é sua vez, agora faz sua parte. Ele, fazer o que ela? Qualquer coisa para abrir o templo. E o Ezra responde que sempre era ele e o Kanan que abriam juntos o templo. Pois o Kanan dizia que precisava de um mestre e de um aprendiz, né? A Sabine diz que ele vai ter que pensar em algo e rápido. E aí eles se aproximam do mural, né? A Sabine fica dando cobertura vigiando enquanto o Ezra tá lá, né? Ela pede pra ele se apressar, pois tem alguns Stormtroopers vindo. Ele diz, não se apresse essas coisas. Ela manda ele se abaixar, ele se esconde atrás de algumas pedras.
E aí um trooper chega na Sabine e diz: LS-515, por que você não tá em patrulha? Ela desconversa, né, dizendo que pensou ter visto algo se mexendo ali, mas eram só sombras. Ele diz: essa é uma área restrita. Ela: apenas seguiu o protocolo, senhor. Código 6110. Ele responde que isso é um código militar e que a operação está classificada sobre diretiva AT-14. Ela: erro meu. Ele: você devia ter sido informada sobre a nova diretiva. Ouça. Não, enfim, ele diz pra ela... Perdão que eu me confundi aqui. O Stormtrooper diz que ela devia ter sido informada sobre a nova diretiva, né? E aí o Ezra lembra de uma coisa que o Kanan tinha dito a ele: ouça a pedra e sua história. Os Stormtroopers deduzem que a situação está muito irregular e que eles têm que relatar. A Sabine diz: mas se você fizer isso vai atrasar minha missão. Ele: como você disse, nós só seguimos o protocolo. As operações disseram que você e o IS-412 desviaram da rota de patrulha e não varreram o perímetro. A Sabine diz para eles irem até as operações para resolver isso, né? E o outro Stormtrooper reclama, dizendo: ótimo, agora nós dois vamos ter que fazer um relatório. Enquanto isso, o Ezra começa a ouvir a pedra, né? Ele toca lá mais ou menos onde está a mão da filha e ela começa a brilhar. A pintura da filha vira a cabeça pro pai e o pai aponta pro filho. E aí os lobos começam a se mexer, né? E o Ezra segue eles. A Hera informa que a Sabine está indo com os troopers, né? O Zeb pergunta se descobriram ela. A Hera diz que acha que não. E o Zeb pergunta do Ezra, né? Ela diz que não sabe, só que viu ele entrando nas sombras. Mas ela acha que as pinturas se mexeram, né? O Zeb pede um binóculo, dizendo: você já olhou demais. E aí o Ezra nota que os lobos meio que estão formando um círculo, né? Andando em voltas. Ele retira o capacete e diz: é isso. E aí, né, o ministro Raiden se depara com os dois Stormtroopers e a Sabine, né, e eles informam que eles trouxeram a Trooper para processamento. E eles dizem que parece haver uma discrepância, né, e o Raiden diz: de fato. Ele levanta o visor da Sabine, pergunta quem ela é e cadê o amigo dela, né. Ela não responde e ele manda prender a Sabine, fecharem o perímetro e ordenar a todas as unidades que informem, né? Pois eles têm uma impostura solta. Um alarme é soado na base, o Zeb, a Hera e o Chopper vão, né? Meio que se escondem. E o Ezra meio que achou o portal. Só que aí alguns Stormtroopers encontram ele e diz que o intruso está no setor 3, grade 2. O Raiden aparece, a Sabine está lá presa, né? Ela manda o Ezra ir. E aí ele atravessa, né, o portal. Dois Stormtroopers tentam segui-lo, mas o portal se fecha e o Ezra desaparece. E assim acaba mais um episódio de Rebels. Mas é isso, se você for review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why